Helder, Oi. no fim de semana aí, os fim de semana faz tempo já. Hoje é Tuesday, hoje é terça-feira. Chegou um print para mim do Digão falando da Juliana Marins. E eu mandei para você, mandei para mais uma pessoa falando: isso aqui é IA, né? Porque nem do Digão eu espero uma escrotice tão grande do que vilanizar a Juliana Marins porque ela tinha um ele não na mochila, tá? E ele foi muito, mas muito escroto. Muito escroto. E era verdade, né? Era verdade aquela publicação do Digão. É inacreditável que um cara que. É, eu ia falar que tem toda a parte cognitiva funcionando. Não tem. Aquele boné ali já queimou muito neurônio, né? Ficar com aquele boné esquenta a cabeça, você fica bravo, né? Fica nervoso, começa a falar besteira. E o Digão postou tudo aquilo, né? Foi execrado por parte da internet, teve parte da internet que gostou, né, do posicionamento do Digão. E aí pergunta pelo INSS, IOF, fica falando ali, né, dando razão para o Digão que o comunismo, né, tá certo o Digão. Agora tem a Zoe Martinez que quer implementar o dia contra o comunismo. Essas pessoas assim são completamente fora de órbita, mas elas estão aí. Sim, Elas estão aí. quer proibir o comunismo. Quem? Lá em Camboriú, Jair Renan. Ah, claro. Maravilhoso. Jair Renan é sempre muito bom. O Digão veio para pedir desculpas, Elton. Será? O Digão veio para pedir. Será? Vamos ver. Vamos ver o que o Digão falou. Né? Ele foi se explicar. Não pediu desculpa, não. Ele veio se explicar, né, por que daquele post. Nosso querido anão de jardim aqui, o nosso querido lenhador de bonsai, o Guga Noblar, fala: Digão dos Raimundos gravou vídeos para explicar uma publicação em que debocha da morte da Juliana Marins. O cara apela para Deus, usa a morte de uma colega para se vitimizar e dispara para todos os lados, dizendo que se importa com indígenas e queimadas na Amazônia, sim. Um bolsonarista que se importa com aquilo que o Bolsonaro destrói. É um vídeo digno de um verdadeiro tio França, um maluco recalcado com a esquerda e completamente desinformado. Ele teve a cara de pau dizer que não debochou da morte, só queria ajudar. Para quem não lembra, o cara pegou uma foto da mochila da Juliana com a frase: ele não escreveu em letras garrafais. Ele sim, mandou um foda-se para vocês. O militante cheio de rancor em ação. O cara completamente esquecido, né? Que faz um cover muito ruim do Raimundos. Tem covers muito melhores, né? E é um ressentido, né? Um fracassado, que come pizza fria e café frio nos cafés da manhã, que usa boné em local fechado. É um sujeito. Ontem o Helder e o Calejão já discorreram sobre ele, mas eu não tive essa oportunidade, né? A gente sempre tem, ele uma vez mandou os abutres virem para cima da gente, né? Por um post que ironizava os barbeiros que têm motos. Motinho no salão de cabeleireiro. Bibi, mija na minha cara. Meia dúzia de corno na motocicletinha. Era isso que a gente estava debochando. O Digão não gostou. Foi dar entrevista no Metrópole dizendo que a gente estava ironizando que ele ainda usa boné de Suicidal Tennis dentro de ambiente fechado e bermuda cargo com aquela correntinha para grudar na carteira e um Mad Hats, né? Porque ele é muito jovem, o Digão. Vamos ver essa do Digão, que falou sobre a Juliana Marins, ironizou aí a morte da Juliana Marins. Agora, será que ele pede desculpas ou será que ele pede desculpas àqueles que ficaram ofendidos? Não sei, vamos ver aqui o Digão, o que ele tem para falar. É sempre um momento muito interessante, né, para você fazer tudo o contrário que ele sempre faz e fala, tá? Visão de mundo perspicaz de Digão. Digão, ex e atual Raimundos, porque o Raimundos com ele dá pra dizer que é uma ex-banda também, então eu não sei ao certo a posição social dele. Nossa. Então, pessoal, eu vim aqui me manifestar em relação aos stories que eu fiz, né? Em relação ali à situação que estava acontecendo com a Juliana Marins e a família. Eu vinha de uma sequência de stories onde eu estava pressionando o governo. O governo... Não, você está pressionando o governo devia estar ali sem conseguir dormir com a sua pressão. Não, o Lula não dormiu,
Celso Amorim não dormiu. Os ministros estavam assim, porra, o Digão falou, cara, o Digão tá pressionando a gente. O que a gente vai fazer? A Fábio, tava todo mundo assim. Porra, bicho, que autoestima da porra, hein? Vem pressionando o governo. Não, você tava fazendo stories pra você lacrar, pro seu público. Não tinha nada de pressão pro governo. Vocês nem sabem como chegar no governo, nem sabem o que é governo, Digão. Você é burro mesmo. Anarfa. Mobral. Assim como um monte de gente estava fazendo junto, principalmente a galera que é do meu posicionamento político, enfim. Então eu. Engraçado que ele falava que não tinha posicionamento político, né? Falou outro dia na polêmica lá do show dele. Não tem posicionamento político. Ué, mas mudou rápido, é influenciável, né? Deve ter chegado ali o Rodox, que teve os encontros com o Rodox, e o Rodox deve ter colocado na cabeça dele que bom é Bolsonaro mesmo. Ele acreditou, né? Quando eu vi a foto da Juliana, né? E eu escrevi em cima, a minha intenção nunca foi fazer ironia ou deboche com a Juliana Marins. A minha intenção era abrir os olhos para o que estava acontecendo, para o descaso que esse governo fez com a Juliana Marins e a família dela. Desinformação, tudo mentira, né? O Itamaraty estava ali em contato direto com o que estava acontecendo, só que ele não fala que o governo da Indonésia é um governo de extrema direita e militar, né? Que é um fantoche dos Estados Unidos. Isso ele não fala, ele nem sabe, né? Sabe. Não, eu queria entender, de verdade mesmo, o que eles acham que um governo de outro país pode fazer numa situação como essa. Qual seria a atitude que o governo do Lula tomaria para evitar essa tragédia dentro de um outro território? Vê se essas pessoas, em algum momento, elas debatem o seguinte. Vocês estão vendo aí o que é a falta de Estado em coisas corriqueiras que para nós parece normal aqui no Brasil, que aqui no Brasil, por mais que você tenha falhas em serviços públicos, numa situação como essa, você tem um helicóptero, você tem um drone, você tem alguém preparado no corpo de bombeiros, você tem alguém preparado na polícia militar, tem alguma equipe de resgate para descer o local, você teria também algumas condições para evitar essa situação num parque como esse. Por quê? Porque você tem regulações, você tem o mínimo de Estado atuando para evitar tragédias. O mínimo do mínimo. Só lembrar, um cara que provavelmente ele votou, se o domicílio eleitoral dele for em São Paulo, que é o Pablo Marçal, que levou um monte de gente para morrer no Pico do Marins, lá em Piquete, aqui no interior de São Paulo. As pessoas foram resgatadas, mesmo com situação climática adversa. Eu vi vários relatos, Beze, de gente que pratica esses esportes de aventura, escaladas, visitas a vulcões, enfim, essas experiências de quase morte que muitas vezes as pessoas gostam. Claro. Eu não vou julgar, né? As pessoas são profissionais que deram esses relatos, mas eles falam o seguinte: nenhum lugar do mundo, nenhum lugar do mundo, você tem uma cobertura como a do Brasil para fazer resgate. Na maioria dos lugares, se você precisar ser resgatado, você ainda tem que pagar por esse resgate. E nem todo governo vai ter uma ampla margem para te salvar, né? Não vai ter uma ampla margem de equipe para te salvar, para pelo menos tentar fazer o resgate, para pelo menos evitar que o pior aconteça. O Brasil ele pode ser muito ruim em vários aspectos, mas ao mesmo tempo a gente está em vantagem em relação aos outros países e isso não se debate aí. Não se debate a falta de Estado na Indonésia. Quem viveu na Indonésia, quem foi fazer esporte de aventura na Indonésia, relata isso. E isso é fruto do ancapistão que eles tanto defendem. Não aguento mais pagar imposto, porque não sei o quê. Cara, todo mundo paga imposto em todos os lugares do mundo. Tem lugar que a carga tributária é maior e ainda entregam menos do que aqui no Brasil. Tá? Esses papinhos vagos aí, né, de militante de extrema-direita de bonezinho dentro de casa aos 59 anos, é uns papinhos tosco, cara. Que é colocar a culpa no governo Lula de algo que é relacionado completamente com a ideologia que ele defende. Sim.
O pior de tudo, Pat e audiência, Helder, é que temos mais 2 minutos e 30 segundos de Digão. Vamos ver, 2 minutos e 30 segundos. Importante. Importante. Sabe como esses caras pensam, né? É importante. Porque a prioridade deles foi buscar uma corrupta condenada a 15 anos de prisão no Peru, que pegou ali a... Fica ouvindo essas coisas no Zap, cara. Ele é o tiozão, é o velho do Zap, cara. E que uma situação tem a ver com a outra? Não, é tipo... Não vamos prender o Bolsonaro, tem coisa mais importante. Não vamos prender o Léo Lins. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, dá para se fazer tudo. Se combinar direitinho, prende o Bolsonaro e prende o Léo Lins também. Bom, se combinar direitinho, faz tudo certinho. O asilo na Embaixada do Brasil, que ela sabe que aqui no Brasil todo bandido é bem-vindo. E Lula estalou o dedo, mandou um avião para lá, e deixou a família da Juliana Marins aqui, né, nessa situação horrível, né, de agonia. Eu vi todo o sofrimento do pai dela. Nossa, enfim. Tá bom, agora você é um cara humanista e você olha pro outro, né? Tá? Ô, Digão, não sabia, cara. Você era um cara que tinha empatia pelos outros. Descobri agora. Então, empatia seletiva, né? A minha maneira de escrever realmente é dura, tosca, mas eu falei a verdade. Sim, isso pelo menos, Helder. A minha maneira de escrever é tosca. Isso. Tosquice deve ter no dicionário a foto do Digão, cara. Tosco. A gente tem que concordar. Vamos concordar. Primeira vez que eu concordo com o Digão. Né? Nunca foi minha intenção ironizar, pelo contrário. A minha intenção sempre foi ajudar e abrir os olhos. Fala, pelo contrário, tá errado. Mas ele quer ajudar como? Eu queria entender. Bom, eu sou o Digão, um roqueiro falido de 60 anos, estou de boné dentro da minha casa, vou fazer um stories reclamando do Lula, ironizando um adesivo, ele não, na mochila Juliana Marins. Quem sabe assim eu ajudo a Juliana. De que forma, meu amigo? Como que ajuda a Juliana dessa maneira? Sendo que até ela já tinha morrido no dia que você publicou aqui. Como que ajuda? Me explica. Deixa eu entender a tua linha de raciocínio. Mas ele explica, ainda tem 1 minuto e meio, Helder. Vamos ver aqui. Porque está acontecendo nesse país, né? Enfim, não tem como a esquerda gosta muito de falar, tudo é política, então não tem como a gente desvencilhar e, enfim, passar pano e deixar as coisas como estão. Porque já tem tempo que isso acontece, né? O descaso desse governo, com tragédias que acontecem no país, como foi, né, a enchente do Rio Grande do Sul, as queimadas da Amazônia, ali dos índios Yanomamis, né, que estão abandonados, morrendo, enfim, tudo isso que está acontecendo no nosso país, isso me revolta muito. Que até quando é humanista, nossa, os indígenas ali, tudo mentira, vai Nego Di, conversa com o Nego Di, deve ser uma boa conversa, Digão e Nego Di, né? Só que o Nego Di é muito mais malandro. E não foi malandro que está preso, né? O Digão ainda não tem essa capivara nas costas, né? Mas falando merda desse jeito, não vai ser preso, mas vai ser cada vez mais taxado de otário, né? E de tosco. Seria muito mais fácil para mim eu ficar quieto. Porra! Aí falou a verdade. Fica quieto, então, cara. Eu odeio essas pessoas que falam. Seria muito mais fácil, né? Que nem o Filipão uma vez falou, seria muito mais fácil eu ser um trabalhador que trabalhasse no banco, nos Correios, do que ser técnico da seleção. Vai, cara. Exatamente. Não tá te obrigando a nada. Vai, exatamente. É que nem quando eu vejo uma galera, não, porque produzir conteúdo, não sei o que, é muito difícil. Cara, beleza, pode ser ingrato, mas você já bateu uma laje com 10 graus de temperatura? Que assim, tem coisa mais difícil pra fazer, tá ligado? Tem coisa muito mais difícil pra fazer. E viver minha vidinha e fazer meus shows ali, enfim, e não me envolver, mas eu não consigo. Eu sou brasileiro, eu não fujo à luta. Que luta? Qual a luta que ele já se engajou na vida dele? A luta... Frases feitas.
5 cachê no mês com espólio do Raimundos, é isso? Usando o espólio do Raimundos, né? Fazendo uma banda cover ruim. E é isso, tá? Então eu quero que principalmente a família da Juliana Marins saiba que nunca foi minha intenção fazer, né, deboche ou ironia, como estão falando por aí. Eu tenho muito respeito. Eu perdi uma amiga 2 anos atrás na mesma situação. É bem... exatamente a mesma história. E eu sei de perto. Sim, nossa. Entendi. Que coisa, né? Já entendi. Agora usa o super trunfo de perder uma amiga, né? O que é isso? Essa dor. Então fica... Perdeu uma filha, cara. Você não perdeu uma filha e não teve um arrombado que nem você que foi fazer um stories ironizando e vilanizando a pessoa que morreu. Sim. Você não sabe. E 700 mil pessoas perderam um amigo também durante o governo do Bolsonaro, em quem você votou, político que você apoia. Você sentiu alguma coisa por essas 700 mil pessoas que morreram? Ou você só tem um sentimento seletivo? Porque eu sinto muito por pessoas que morreram na pandemia, independente de elas terem votado no Bolsonaro ou não. Já você, eu não sei. Aqui, né, ao meu lado da história, enfim, a quem possa interessar. E eu desejo muita luz para a família da Juliana Marins, de uma perda enorme e insubstituível. Isso é muito triste. Obrigado a quem ficou aí até o final e se importou em escutar o meu lado da história. Deus abençoe vocês. E Deus, aí usa Deus. Nunca usou Deus. Deus, o cara que passou a vida cantando sobre puteiro em João Pessoa, falando sobre Deus, é sacanagem, né? Tira esse maluco aí com essa barba horrorosa da tela, vai. Vamos comentar assim a cara dele aqui, porque com esse visualzinho do Digão não dá pra comentar, não. Ô Beze, sempre a mesma história, né? E o melhor é que ele diz que veio trazer a versão dele da história, ele não trouxe nada. Ele não trouxe absolutamente nada. Tem alguma coisa, tem algum argumento nessa fala do Digão? Não tem nada, cara. Não tem nada, é um completo vazio, é um completo nada, tá? Você errou. Era mais fácil ter chegado, aberto a câmera e falado, cara, errei, ó, foi mal. Valeu, tamo junto, semana que vem tem show lá em Brasília, acabou. Acabou. Você tá tentando justificar o injustificável. A gente tem que tentar ir na raiz das paradas, mano. A gente teve a morte aí do Legendário esses últimos dias aí. Um cara que foi participar do Legendários e morreu, tá? O cidadão morreu, mas a morte dele tem que ser cobrada desse fenômeno atual que une a cultura do coach, evangelização, superação de limites, uma cultura que foi criada e principalmente fortalecida pelo Pablo Marçal. Vai ter muita vítima vindo disso daí. Eu não vou ficar aqui descascando o cara, nem conheço o cara, mano. Eu nem sei quem ele é. Mas aí você tem líderes de seitas como essas, estilo Pablo Marçal, entre outros que estão envolvidos, como Primo Rico, Eliezer, o senador Marcos Rogério, que é legendário também, que influencia o povo aí nesse tipo de disputa para parecer melhor pai, melhor marido, sem nenhum preparo físico. Infelizmente, o cara acabou por morrer, tá? Morreu durante a participação de uma das subidas no monte aí com legendários. Cara, vamos tentar ir na raiz da parada? Vamos discutir o bagulho sério. Agora fica com essas frasezinhas de efeito pro zap aí, você só vai atingir a galerinha de miolo mole que te segue. Talvez seja o teu objetivo mesmo, né? O objetivo é continuar conversando entre iguais, a mesma ladainha de sempre. Nunca passa disso. É isso aí. Muito bem. Aí a Psavlog, eu tentaria explicar para ele que existe uma coisa chamada lei. Então o governo não pode só fazer algo porque deu na telha e pronto. Mas a criatura nem entende as músicas que escuta, então não vai adiantar, é verdade. Reni Barcelos, me revolta que vocês tenham ficado tanto tempo descarando ao arrombado, descascando o arrombado do Digão, sem falar do maluco que tem barba só no queijo, sem bigode. Que porra é essa? Pois é, eu já tive. É grunge.
Grunge. Muito. Grunge. O Lane Stanley tinha, né, assim, umas bolinhas Eu aqui, também né? tinha. Você tinha as bolinhas? Não, eu tinha a barba só. Mas a bolinha não. Menos mal. Eu Emerson tive também. Almeida, Eu todo tive mundo também. já passou por essa fase. Eu tive também. Tô lembrando agora, você falou, eu lembrei que eu tive também. 34, faz tempo. O meu foi um pouquinho depois, mas era inspirado no System of a Down. Então. Emerson Almeida, Nego Digão, ficar quieto é tão difícil. Nego Digão. E a se esses caras vierem para a Holanda, eles implodem, porque tem bem mais imposto pelo que eu vejo. É revertido sim, mas eles não iriam achar isso, porque não basta ser revertido. Tem que ser para o que eles querem. Isso. Não é assim, ó, tá sendo revertido ali, você tá fazendo um projeto social, tá investindo. Não, por que não tem show de cover do Matanza no parque da minha cidade com dinheiro público? Os caras querem reversão pra isso, entendeu? Por que não tiram todos os radares da rua com dinheiro público? É um pensamento idiota. O Murilo Fernandes tem um casilhão de docs, filmes, perfis de redes sociais sobre acidentes em esporte de aventura. Exemplo e info para debater o assunto é o que não falta. Esse comédia foi só oportunista burro ou mau caráter mesmo? Ou as três coisas? Exatamente, Murilo. A gente pode até fazer um debate mais profundo em relação a isso, e não é um debate sobre culpar vítimas, procurar responsáveis, não é esse. Mas desde os anos 90, o turismo de esporte de aventura acaba levando muita gente motivada para lugares perigosos e elas morrem. Gente muito rica, né? Gente que não tem mais no que gastar dinheiro. Aquele livro No Ar Rarefeito, do Jon Krakauer, que é o mesmo cara que escreveu Na Natureza Selvagem, já relata isso. Ele subiu o Everest com um grupo de ricaços dos Estados Unidos, vários morreram, ele conseguiu se salvar, escreveu um livro em cima dessa experiência dele, era para ser só um artigo, né? Aqueles artigos grandão de revista dos anos 90, lembra assim, que tinha 20, 30 páginas, no fim virou livro. Ele fez várias palestras sobre isso, e no Everest morreu, fica lá o corpo, entendeu? Tem ali um questionamento sobre essa questão de você influenciar a motivação da pessoa, que tem a ver um pouco com legendários também, não é de certa maneira irresponsável, enfim, você tem questionamentos em relação a isso, tá? Mas, assim, sinceramente, eu não consigo ver a relação do argumento do Digão com a tragédia. Se você é mal diagramado, mal diagramada, tá aí assistindo e tá precisando de uma renda extra, então presta atenção nisso aqui. É coisa simples, coisa boa. Você pode trabalhar de casa usando só o celular ou o computador. E o melhor, é pago em dólar. Isso mesmo, em dólar. A gente está falando de um tipo de trabalho que você faz aí da sua casa no seu tempo. Começa como uma graninha a mais, mas dependendo do seu esforço, pode virar até sua renda principal. E essa dica aqui não é só minha não, é recomendação dos canais sérios como Desmascarando e o canal do Clayson, além do nosso também, né? O Clayson, inclusive, separou 3 aulas gratuitas para mostrar o caminho. Aqui no lado tem um print, claro, autorizado pelo Iago, que conseguiu aí $87 em 4 dias após aprender a fazer esse trabalho online. É a era digital, meu mal diagramado, minha mal diagramada. Bora aproveitar essa oportunidade para ter uma renda a mais. E sim, você tem condição, claro que tem. Tá com o celular na mão ou de frente para um computador? Pronto, é o que precisa para começar. Vai no link aqui embaixo na descrição, na parte Renda Extra, e fala com o Clayson. Ele vai liberar as 3 aulas gratuitas para você. Assiste com calma, entende como funciona. E aí, se fizer sentido, você decide se quer continuar ou não. Tá tudo aí para você aproveitar. Bora!